O encontro na COP30 reuniu a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e outras instituições e países amazônicos, representantes de países amazônicos. Eles discutiram um tema cada vez mais presente na agenda ambiental: o desenvolvimento de uma sociobioeconomia comum entre os países da região amazônica. O objetivo do debate foi entender como essa economia, baseada no uso sustentável dos recursos naturais, pode se diferenciar dos modelos produtivos convencionais. Sobre esse assunto, eu falo agora ao vivo com Luiz Brazzi Júnior, gerente da rede Origens Brasil e Maflora. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Daísa. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. O Brasil, o foco foi a Amazônia Profunda nesse encontro, nesse debate que você participou, né? Esteve presente, com atenção especial às economias sustentáveis baseadas em povos indígenas e também nas comunidades tradicionais. Conta pra gente. Isso, a discussão envolveu essa Amazônia florestal, uma Amazônia profunda dentro de terras indígenas e unidades de conservação, que é um conjunto de áreas protegidas que nós falamos, tanto no Brasil como na Colômbia, o Peru, Venezuela e países que detêm a floresta amazônica. Foi uma discussão que trouxe como o Brasil, no nosso caso, está criando soluções e caminhos para incluir a produção de populações indígenas, de povos indígenas, de populações tradicionais como quilombolas, extrativistas, na economia do mercado privado, na economia do mercado institucional, que são aquelas políticas públicas que compram produtos também como o PNAE, o PAA, para alimentação e merenda escolar. Então, foi uma nossa contribuição, trouxe as experiências do Imaflora e da Rede Origens Brasil e do governo brasileiro, para que possa ser replicada para outros países que também detêm a floresta amazônica. Entendi. Agora me diz uma coisa, para a gente esclarecer aqui quem está acompanhando o nosso jornal, você pode explicar para a gente o que significa sociobioeconomia? É usar aí a produção sustentável, é unir, na verdade, a produção sustentável e a inclusão social? Como é isso? Perfeito. O governo brasileiro criou um plano nacional de bioeconomia e um plano nacional de sociobioeconomia que tem uma definição ali um pouquinho mais técnica. Mas para a gente trazer aqui de uma forma mais fácil, a produção da sociobioeconomia é aquela produção dentro de floresta em pé. É uma produção que você consegue coletar produtos mantendo a proteção florestal. Por exemplo, e junto com comunidades tradicionais e povos indígenas que coletam essas produções, mas também de agricultura familiar que produzem em sistemas agroflorestais. Alguns exemplos: a castanha da Amazônia, também conhecida como castanha do Brasil e com castanha do Pará. Estamos aqui em Belém, né? O pessoal de Belém e do Pará fala castanha do Pará. É um produto que ele é coletado dentro de floresta, ou seja, não tem nenhum tipo de desmatamento, ela é coletada e comercializada em todo o Brasil e também no mundo. A própria borracha nativa, o pirarucu manejado em lagos, que ele é pescado por populações tradicionais e povos indígenas, a farinha de babaçu, o óleo de copaíba, de andiroba, que vai para as indústrias de cosmético principalmente, mas também a farinha de babaçu, ela é utilizada para pães, ela é um grande amido. Então, assim, é aquela produção que povos indígenas e comunidades tradicionais, nas suas roças tradicionais ali também, coletam esses produtos com um modo de vida associado, protegendo a floresta e colocando isso no nosso mercado consumidor para que a gente possa consumir esses produtos que conservam floresta e que contribuem para que o clima fique melhor. Excelente. Luiz, como que a Rede Origens Brasil tem contribuído aí para consolidar, não é mesmo, a sociobioeconomia na Amazônia Profunda? Perfeito. Nós temos grandes desafios de conseguir, né, de trazer esses produtos da floresta para o grande consumidor, seja do Brasil ou do mundo. Então, o que a Rede Origens Brasil faz? Ela conecta o setor privado, grandes empresas, médias e pequenas, com comunidades na Amazônia. A gente traz essas empresas para estabelecer uma relação comercial ética com essas comunidades, então entendendo o seu modo de vida, entendendo a sazonalidade dos produtos, os ciclos da floresta, transparência na negociação, cálculo de preço justo. Então a gente aproxima mundos muitas vezes que a gente fala que são distantes.
ou eles não estão conectados, o empresário e a empresária na cidade, para vir negociar com produtores na Amazônia. E a partir dessa conexão que nós promovemos, a gente consegue gerar mais renda para essas comunidades, para que elas possam continuar nos seus territórios, com o seu modo de vida, produzindo e mantendo a floresta de pé. E depois que essa comercialização ela é feita, temos uma plataforma de rastreabilidade, que é um tema super importante no mundo atual, né? Que é discutir a rastreabilidade da produção, que significa da onde vem esse produto? Quem coletou esse produto? Que história está por trás desse produto? Ele é associado a algum tipo de atividade ilegal ou predatória? Então, a partir disso, a rastreabilidade consegue garantir e trazer garantias para o setor privado, trazer garantias também para as comunidades, que elas sabem para onde os seus produtos estão indo, como os preços foram calculados. E depois de tudo isso, a empresa pode colocar no seu produto o selo, que é um QR Code da Rede Origens Brasil, que quando o consumidor faz a leitura desse selo, ele sabe então quem coletou esse produto, quem produziu, fazer uma viagem para dentro da Amazônia, conhecendo essas populações tradicionais, povos indígenas, essa Amazônia maravilhosa, incrível, diversa que nós temos, que produz muitos sabores e aromas para a gente. Então, a gente busca criar essa conexão por meio do selo, trazendo então os consumidores e consumidoras para esse consumo consciente, valorizando essas comunidades tradicionais, esses povos indígenas, que precisam, querem e desejam cada vez mais estabelecer relações comerciais e querem serem visibilizados, porque muitas vezes as pessoas imaginam que aqui na Amazônia, né, estou aqui em Belém, só existe floresta e essa floresta com animais, mas embaixo dessas florestas tem comunidades tradicionais e povos indígenas. Isso cria essa conexão, que é um desconhecimento dessa produção dentro de floresta. É isso que a gente quer trazer para o Brasil e para o mundo e fortalecer essa sociobioeconomia cada dia mais. Você já falou um pouquinho aí sobre o setor privado. Eu queria saber o seguinte, o setor privado foi convidado, também participou deste encontro ontem. Qual é a grande responsabilidade do setor privado nesta discussão? Você disse que é muito importante, não é mesmo? Perfeito. O setor privado também está presente aqui na COP, tanto na agenda de sociobioeconomia, quanto nas atividades agropecuárias aqui no Brasil. Tem uma presença muito grande dos setores produtivos, das suas confederações. E no nosso caso da sociobioeconomia, as empresas muito presentes, como a própria Natura, uma empresa muito conhecida, né, aqui na região norte, está presente, patrocinando vários espaços e trazendo seus casos. E é muito importante que cada vez mais empresas assumam compromissos sustentáveis nas suas estratégias ESG ou ASG, traduzindo aqui para o português, incorporando metas de incorporação de ingredientes dessa sociobioeconomia nas suas cadeias de valor. Que o consumidor cada vez mais pede por produtos sustentáveis, com produtos que tragam impactos, que produtos também que sejam muito bons, e a sociobioeconomia pode ofertar tudo isso para os compromissos empresariais. E quando as empresas assumem esses compromissos, elas estão fortalecendo cada vez mais o desenvolvimento dessa região amazônica. Como eu te disse, as comunidades tradicionais e povos indígenas querem comercializar seus produtos, eles desejam, mas tem um caminho de como fazer isso, e é isso que a gente está ajudando, tanto as comunidades quanto o setor privado, estreitarem os laços para que a gente possa fortalecer essa economia que é descarbonizada, que mantém floresta. Então, as empresas têm um papel fundamental nessa agenda de desenvolvimento de uma nova economia para um futuro que precisamos reduzir as nossas emissões, e o setor privado é fundamental para os alcances das metas climáticas dos países, para que a gente possa reverter essa lógica de mudanças climáticas extremas. O Brasil, acredito que as comunidades tradicionais devem ter bastante dificuldade para inserir os produtos, não é mesmo, no setor privado. Quais são os grandes desafios que essas comunidades enfrentam para conseguir colocar aí, né, no valor de mercado esses produtos? São e tempos muito distintos. A gente mora no interior de São Paulo, a gente tem uma lógica um pouquinho mais acelerada, a gente fala, e existe um tempo da floresta. Então, essa conexão, a gente precisa sempre trazer o empresariado para dentro da floresta para entender os ritmos de produção que são diferentes, tem uma sazonalidade dos produtos, e entender também as distâncias para o escoamento desses produtos. Há uma produção de castanha em algumas regiões que a gente trabalha, que às vezes são 3 dias só para essa castanha chegar na cidade mais próxima.
Então, a questão logística aqui na Amazônia, dentro de floresta, ela é complexa. Grande parte do custo dos produtos está envolvido com o desafio logístico. Então, esse é um ponto que a gente trazendo o setor privado para entender os custos inseridos, muito disso está conectado com a questão da logística. Um outro ponto que é super importante também é que a gente precisa buscar caminhos de incentivar isenções fiscais para esses produtos que mantêm floresta, porque isso pode favorecer uma redução dos custos para além da questão logística e favorecer a compra das empresas a um custo mais baixo, mas que as comunidades sejam bem remuneradas. Então, um ponto que a gente coloca aqui é que a conta não está fechando. Para as empresas, muitas vezes, por esses custos associados, o produto chega muito caro e ela não consegue incorporar os seus produtos e colocar para um consumidor com maior viabilidade, mas muitas vezes ele é muito baixo para as comunidades também. Então, tem uma questão que a gente precisa trabalhar aqui, logística, isenções tributárias, isenções fiscais, capital de giro, né? É um desafio para essas comunidades também produzirem com capital antecipado. Então, o capital subsidiado também ajuda nesse processo para que seja mais viável essas cadeias. E um outro ponto é que esse modo de vida dessas comunidades que mantêm a floresta, o serviço ambiental que elas provêm para toda a sociedade, né, o serviço ambiental, na verdade, que elas praticam dentro de seus territórios e que deriva para um serviço ecossistêmico é a chuva, né, que irriga nossas plantações, e para ter chuva no Brasil a gente precisa ter floresta. Então, esses serviços ecossistêmicos não são remunerados. As comunidades não estão recebendo, por meio dos seus produtos, esse papel que elas têm de guardiões da floresta e provedores desses serviços ecossistêmicos, como a chuva. Então, ter mecanismos financeiros, pagamentos por serviços ambientais para essas comunidades é fundamental para que a conta feche, para que seja viável economicamente para essas comunidades e para que seja também economicamente viável para as empresas e para o consumidor. Então, tem um conjunto de soluções que a gente cria, propõe em rede, com muitos atores, para que esse produto seja cada vez mais escalado e viável para ambas as partes. Muito importante aí, como que as políticas públicas, então, elas podem fortalecer as iniciativas de base comunitária e que esses benefícios cheguem diretamente ali às comunidades locais? Para que a gente faça não só na Amazônia, mas em todo o Brasil, políticas públicas adequadas à realidade das comunidades são necessárias. Então, ontem mesmo, aqui, a ministra Marina Silva com a secretária Carina Pimenta lançaram o Plano Nacional de Sociobioeconomia. Pela primeira vez na nossa história, o governo, o Estado brasileiro, na verdade, criou um plano olhando para essa sociobioeconomia para os próximos 10 anos. Então, é uma agenda estruturante, criação de várias políticas públicas que visam fortalecer essa economia, por exemplo, fazer hubs locais nos territórios, esses hubs com academia, com empresas, com ciência e tecnologia, para trazer mais qualidade para esses produtos, para que essas cadeias de valor sejam estruturadas. Então, esses hubs serão fundamentais para fortalecer essas cadeias dentro dos territórios. Isso foi lançado, esse plano nacional ontem. Um outro ponto são as políticas também de crédito para essas comunidades, que precisam ser adequadas e chegarem de uma forma mais viável para essa produção dentro de floresta. Precisamos rever o nosso modal logístico na Amazônia, como que a gente pode trabalhar com voadeiras, né, que são os barcos ou as lanchas ali na Amazônia, elétricas, solares. Então, precisamos repensar em modelos de baratear essas cadeias de valor. Então, as políticas públicas são fundamentais. E uma também que o governo brasileiro está trabalhando recentemente é a política de pagamentos por serviços ambientais, que eu acabei de mencionar. Ela será fundamental para pagar esse serviço ambiental dentro de floresta para essas comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas e também para a agricultura familiar. Então, a política pública ela é o fator estruturante e que gera o maior impacto coletivo, não só para essas comunidades, mas para toda a sociedade que sai beneficiada a partir disso. E, Brasi, me diz uma coisa, que aprendizados e resultados concretos a Rede Origens Brasil já observou na melhoria da qualidade de vida dessas populações? Bom, então, a gente sempre que para desafios complexos como essa relação que a gente conduz, é sempre uma atuação em rede. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa das políticas do governo federal, estaduais e municipais,
para que essas cadeias se fortaleçam. Então, a gente tem uma organização em rede que hoje são 44 empresas que estão fazendo esses negócios junto com essas comunidades, praticando um preço ético, um preço justo, estabelecendo contratos de longo prazo. São 90 associações e cooperativas e mais de 70 etnias indígenas que são membros dessa rede. Completamos 9 anos, no próximo ano faremos 10 anos e fomos reconhecidos já pela própria ONU como inovação para alimentação e agricultura sustentável. Esse é um reconhecimento para essa tecnologia social desenvolvida por nós, mas por nós brasileiros, quando a gente coloca isso, reconhecida globalmente pela ONU. Também somos reconhecidos como uma tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, mostrando que esses modelos entre setor privado e comunidades da Amazônia são viáveis. E aí, quando a gente traz esse comércio diferenciado, a comunidade consegue ter acesso a melhores bens de consumo. A comunidade também quer ter a sua televisão, seu ponto de internet, a sua voadeira, comprar alimentos também mais saudáveis, além daqueles que já são produzidos, obviamente, dentro das comunidades. Então, essas relações vão fortalecendo a família que está ali dentro da floresta. Então, é um fator indutor de melhorias de geração de renda. Então, são alguns desses números, alguns desses reconhecimentos desse trabalho coletivo que nós temos feito, que nas esferas, né, federal, de novo, super importante os governos, estadual, municipal, organizações do terceiro setor que estão junto com essas comunidades lá na Amazônia, as próprias comunidades e setor privado. Então, é uma articulação em rede que tem crescido e incidido para que mais empresas passem a adotar produtos da sociobioeconomia nas suas cadeias, para que gerar resultados positivos para essas comunidades que estão querendo fazer cada dia mais negócio. Muito bom, Luiz. Muito obrigada por todas as suas informações. Eu conversei com Luiz Brazzi Filho, e não Júnior, como eu disse. Desculpa no início da nossa conversa, Luiz. Ele é gerente da rede Origens Brasil Imaflora. Muitíssimo obrigada por todas as suas informações. Uma boa COP para você aí em Belém, viu? Obrigado. Estamos à disposição. Boa tarde.